vida eterna. Então, Senhor Jesus, traz-nos a tua paz. Visita os lares de todos os que se comunicam conosco nesta hora. Abençoe as águas, fluidificando-as, Senhor, colocando nelas o medicamento necessário à melhoria do nosso corpo, ao fortalecimento da nossa alma. Visita todos aqueles que gostariam de estar conosco essa noite e não puderam. Olha pelos familiares de todos. Abençoe os dirigentes da nossa fraternidade, para que bem se desincumbam das suas funções. E especialmente nessa noite, eu rogo que a espiritualidade amiga visite Fátima Abel Gomes e Reinaldo dos Reis Silva, que enfrentam a luta com a Covid neste instante. E guardando o coração, na certeza de que o Senhor já nos ouviu, de que Deus já nos concedeu tudo aquilo que pedimos em teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, e te entregamos os nossos trabalhos, mergulhados na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Obrigado, Cristina. Vamos, então, dar início à nossa palestra de hoje, passando a palavra para a Elisete, que já está aqui conosco, né, Elisete? Boa noite. Seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Boa noite. Ai, que legal, né, gente? Ver todo mundo, né? Aqui, ó. Que Jesus abençoe cada um, né? Que esse coraçãozinho aí chegue lá e todos os nossos amigos que, de alguma forma, a gente está reencontrando através desse vídeo, né? Pois é, gente. Estou muito feliz de estar aqui e não vou deixar passar em branco o agradecimento, primeiramente, à espiritualidade, a um amigo espiritual que eu tenho, que eu gosto muito dele, né, Cristina? E eu queria dizer uma coisa. Eu não me coloco aqui de jeito nenhum como a palestrante da noite. É alguém que está tendo a coragem de estar aqui, porque a Cristina sempre está me empurrando. Ela não gosta que eu fale isso, não, mas é por causa dela que eu estou aqui, é a minha incentivadora, né? Eu acho que em outras ocasiões ela falou assim: pode mandar que eu vou ajudar essa menina a caminhar. Então, Cristina, eu só estou aqui porque você me encoraja, né? Porque eu tenho minhas limitações, mas é com muito amor, viu, gente? Que eu fiquei estudando essa semana e lendo e relendo e tentando captar aqui o que é que realmente essas palavras teriam que trazer para a gente nessa noite. E dando seguimento, né, aos estudos que estão sendo feitos, que eles são sequenciados, né? Para quem chegou aí hoje, ele é uma sequência. E nós estamos estudando agora o Evangelho de Mateus. E a gente vai começar lendo, né? Nesta noite nós vamos falar sobre o machado e a pá. Eu queria dizer o seguinte, gente, é meu jeito, assim, de ser. A minha mesinha aqui está cheia de livros, tá? Então, eu usei aqui, vou usar nessa noite o Palavras de Vida Eterna, vou usar o Evangelho, todos os estudos que eu fiz aqui estão aqui no Luz Imperecível, tá? Também vou usar o Livro dos Espíritos, que eu achei uma pergunta bacana demais ali, depois vocês vão ver. E também gosto muito de historinha, vou terminar contando uma historinha, né, para a nossa noite. Aí eu ainda brinco e falo assim, não precisa de assustar com esse monte de livro, não, que eu não vou ler essa livraiada toda, não, né? Essa livraiada que fala, né? Então, vamos lá, gente. Vamos começar aqui. Começamos aqui no Novo Testamento, Mateus, capítulo 1, Mateus 3:10. Então, vamos lá. Dando sequência ao nosso estudo, capítulo 3. Só que, gente, eu vou ler o trecho todo, até porque eu acho muito interessante a gente ler tudo. Sabe por quê? Porque
Porque, por exemplo, às vezes a pessoa pega um versículo e lê só aquele versículo, mas aí ela entendeu uma parte, mas quando a gente lê tudo, a gente entende a sequência daquela história que está sendo dissertada ali, tá? Então, eu vou ler aqui e vou ler até o final aqui para a gente ficar bem por dentro do assunto. Então, vamos lá. Capítulo 3. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então, ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. E então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Então, eu vou fechar aqui, né? E eu quis ler o trecho todo para a gente compreender, né, a sequência do que está sendo contado aqui. Então, vamos lá. Nós vamos estudar nesta noite, tá? Essa parte desse versículo aqui que falou assim: e também agora o machado será posto à raiz, e toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Esse estudo dessa noite, eu dividi em duas partes. E a primeira parte, nós vamos aqui tá colando, né, vamos dizer assim, do livro Luz Imperecível, que é um livro que traz para a gente um estudo bastante miudinho, né, das passagens do Evangelho. É muito interessante, tá, gente? Ele é bem explicadinho e ele é muito legal da gente estar estudando. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria dizer para vocês que essa linguagem, né, daquela época, ela era bem figurada. Era para melhor compreensão daquele povo. Inclusive, nesse trecho, foi um sentido figurado quando falou que a árvore vai ser cortada, jogada ao fogo, e é isso que nós vamos tentar entender essa noite, tá? Jesus também, né, quando ele, nas suas falas, nos seus ensinamentos, nas suas pregações, ele usava muito parábolas, ele usava figurações para o pessoal entender. É igual quando a gente hoje vai contar uma história para uma criança, e a gente usa, né, palavras
simples, ou então usa algo do meio, né, do convívio daquela criança para poder entender. É assim Jesus fazia. Essa linguagem, ela, olhando assim, parece complexa, mas não é, não. E, graças a Deus, a doutrina espírita tem vários livros, né? Tem vários ensinamentos que vêm ajudar a gente a entender. Eu me lembro, sabe, gente? Agora eu estou contando um caso aqui, que eles falam assim, que palestrante não conta a vida dele, não. Não conta mesmo, não. Não estou contando minha vida, mas eu lembro que uma certa vez foi me dito assim, que nós precisamos entender o que tem por detrás das linhas. Gente, eu custei para entender o que eles estavam querendo me dizer. Mas é isso, na verdade, eles estavam falando assim, filhinha, vai estudar, para você compreender o que tem por detrás dessas linhas, porque tem muita coisa maravilhosa, tem muito ensinamento, tem muita lição de vida. Eu sempre falo, gente, que o evangelho, para mim, ele é a nossa cartilha de vida. Quando nós viemos para cá, que nós chegamos aqui nesse planeta, encarnamos, como espírito, nós viemos fazer algo, nós não viemos aqui passear, nós não viemos aqui para comprar carro, comprar casa, nós não viemos para isso só. Talvez nós vamos fazer isso por alguma necessidade, porque estamos na carne, mas nós viemos para muito mais do que isso. Nós viemos aqui para doutrinar esse espírito. Nós viemos aqui para aprender a ser melhores e voltarmos melhores. E nós fomos premiados, né, com uma cartilha, que é a nossa cartilha de vida, que é o Evangelho. Gente, se a gente pegar o Evangelho e a gente for ali nas nossas decisões, nas nossas dificuldades, nos momentos em que a gente tiver dúvida, se a gente for lá no Evangelho, a gente não vai errar. A gente vai sair daqui, nossa, um espírito de luz. Mas nós ainda não damos conta disso tudo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que a gente dá conta. O que a gente dá conta, vamos dar o melhor de nós. E desde a época em que João já vinha, né, preparando essa chegada de Jesus, a Boa Nova, tudo aquilo que anunciava, já vinha ali essas falas nos incentivando a caminhar, né? Está chegando a Boa Nova junto com um novo tempo, é preciso mudar. Então, Jesus, ele foi colocado nesse momento em que nós lemos a passagem desse evangelho, Jesus, nesse momento em que fala do evangelho, ele vem falando o seguinte, que João compara, na fala dele, ele está comparando ali Jesus a um agricultor, um homem simples, um homem do campo. Ele fala, né, tá chegando, é agora. Então, quando ele fala, e também agora, ele estava querendo dizer o seguinte, que aquele momento era um momento muito importante, era um momento que chegava a hora de despertar, é agora. Então, esse agora, quando foi falado lá atrás, naquele momento, ele serve para hoje. Gente, nosso momento também é agora. É agora que nós temos que despertar. É o momento em que nós temos que aproveitar essa reencarnação. Então, nessa passagem, né, foi trazida aqui pelo livro Luz Imperecível, essa questão desse momento de despertar. E aí nós vamos entender o seguinte, João veio à frente, né, ele veio ali preparando o caminho, e ele já falava lá, arrependei-vos. João falava, arrependei-vos, quando ele batizava aquele povo, quando ele já começava a fazer as anunciações, e a gente pergunta hoje, o que é arrepender? Arrepender é lamentar o mal cometido, é reconhecer, sofrer pela falta praticada,
retroceder com relação à atitude tomada. Eu quis trazer essa definição aqui do que é arrepender, porque quando a gente estuda junto, né, com o dicionário, a gente consegue aprofundar e ver a força que tem esses ensinamentos. Arrependei-vos. Olha que lindo, gente. Retroceder com relação à atitude tomada. Porque não adianta João falar para arrepender, Jesus pediu arrependimento, pedir que a gente trabalhe o perdão, e a gente não entender que é preciso retroceder, é preciso entender, eu preciso mudar de atitude. Não basta só arrepender só nas palavras, é preciso arrepender, reconhecer lá dentro do nosso coração o que é que eu fiz de errado. E muitas vezes nós somos muito orgulhosos, nós todos. A gente fica muito cheio de orgulho e pensa assim, não, de jeito nenhum, estou errado, não. O que é isso? Eu não tenho nada que arrepender. A gente precisa ter humildade, primeiramente, de reconhecer, para depois a gente entender que esse arrependimento tem que trazer junto uma mudança de atitude. Então, quando o João falava arrependei-vos, ele já chamava aquele povo desde aquela época e continua através da palavra hoje nos chamando para o arrependimento. Mas não é arrepender por arrepender. Ah, eu fiz errado. Ixi, é arrepender de fato, mas mudar de atitude, renovar nossas atitudes. Então, esse momento, João já falava lá e a gente repete, é agora. É hoje, é nessa encarnação. Vamos renovar nossas atitudes agora. É o momento. Então, continuando o nosso estudo, a gente vai para outra frase. Está posto o machado à raiz das árvores. Gente, imagina essa cena. Aquela árvore maravilhosa, frondosa, chega ali, né, o agricultor, depara com aquela árvore com o machado na mão. Aí a gente pensa assim, nossa, será possível? Essa árvore tem mesmo que ser cortada? E aí, olhando isso de uma forma, assim, um pouco mais espiritualizada, olhando, fazendo a ligação com o Evangelho, nós vamos entender o seguinte, esse agricultor que muitas vezes está ali com o machado, né, pronto para ceifar aquela árvore, ele simplesmente está agindo com justiça. E nós vamos entender por quê à medida que a gente for conversando. Os ensinos de João, eles traziam esse pedido de renovação. E é necessário fazer a poda dentro do nosso coração. Nós não precisamos ser essa árvore que vai ser tombada e jogada no chão, se dentro da busca dos ensinamentos do Evangelho, nós trabalharmos a reforma íntima. Nós não precisamos ser tombados. Fazer a poda íntima é, como diz o pessoal aí, né, cortar as arestas. É a gente trabalhar dentro do nosso coração aquelas coisas que a gente sabe que está errado. João pedia lá, João já falava com aquele povo e continua falando conosco até hoje, arrependei-vos. Mas não basta arrepender, é preciso fazer essa poda íntima. É preciso ir podando, ou podando os galhos ou as folhas, para que a árvore não precisa ser toda derrubada. Bom, assim como podamos os galhos ou as folhas que prejudicam a árvore, temos que podar esses nossos sentimentos que têm que ser trabalhados a cada dia, né? Foi pedido a todos nós, arrependei, faça reforma íntima, olhe para dentro de você, olhe lá, o que é que ainda precisa ser renovado? Tem uma música mais linda, né, que todo mundo sabe, renova-me, Senhor, já não quero ser igual. A gente não tem que querer
ser igual todo dia. A gente tem que querer ser melhor a cada dia. Não precisamos ser perfeitos. Até porque, se a gente chegar na perfeição, a gente já não vai estar mais aqui, né? Mas precisamos ter essa consciência. Então, vamos lá. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu achei muito legal que eu fui lá no Livro dos Espíritos e achei uma pergunta, viu, Cristina? Eu achei muito bacana. Quando falou aqui, toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vamos primeiro, antes de entender isso aqui, entender a questão do fogo. Eu achei muito bacana. Gente, eu descobri isso estudando, tá? No Livro dos Espíritos, 974. Estou abrindo ele aqui, tá? Vamos lá, 974. 974, Gente, quando eu li aqui essa questão do fogo, eu me deparei com essa pergunta, que fala assim, olha que legal. De onde procede a doutrina do fogo eterno? Né? Está na 974 essa pergunta, porque quando eu li aqui, lançado ao fogo, fogo eterno, parece assim aquela coisa de castigo, né? Então eu fui buscar e achei, né? E achei na questão 974 a pergunta, de onde procede a doutrina do fogo eterno? Quer dizer, de onde vem isso? Né? Da onde saiu isso? E aí vem aqui falando assim, imagem semelhante a tantas outras tomadas como realidade. Até aqui, a gente está entendendo que é uma imagem até bastante figurada, mas o bacana foi na letra A, gente. Olha aqui. Mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? Quer dizer, está falando assim, mas o medo desse fogo não produzirá bom resultado? Quer dizer, esse medo aí, ele vai causar uma coisa boa, vamos impor o medo aqui, né? Esse fogo é perigoso. Aí vem uma resposta complementando que fala assim, vede se serve de freio, mesmo entre os que ensinam. Se ensinar de coisas que mais tarde a razão venha a repelir, causarei uma impressão que não será duradoura nem salutar. Agora, olha que bacana. Impotente para a sua linguagem, definir a natureza daquele sofrimento, o homem não encontrou comparação mais enérgica do que a do fogo. Olha que legal, gente. Pois para ele, o fogo é o tipo do mais cruel suplício e símbolo da ação mais violenta. Por isso é que a crença no fogo eterno data da mais remota antiguidade. Por isso também é que o homem diz, em sua linguagem figurada, o fogo das paixões, abrasar de amor, de ciúme, etc. Eu achei muito interessante, porque quando traz aqui toda árvore que não produz será jogada ao fogo, aí a gente vê o fogo como um castigo, uma coisa muito ruim. E aqui vem falando pra gente, mas de onde que vem isso, gente? Né? Eu até achei engraçado, podia estar falando assim, então toda árvore será lançada no mar, na água. Mas aí veio explicando nessa pergunta para nós entendermos, né? Que era impotente a linguagem, e eles queriam algo que mostrasse a energia, né? E foi isso. Eu achei muito bacana esse entendimento aqui a respeito de onde surgiu, né? Então, vamos lá. Se os ensinos de Jesus não são interiorizados, se ainda fazemos escolhas erradas, continuaremos a escrever nas páginas da causa e efeito das reencarnações. Gente, isso aqui é muito bacana. Por quê? Toda árvore que não produz bom fruto será cortada. Ok, nós já entendemos isso aqui. Mas aí vem falando, o Lúcio Perecível explicou para a gente isso aqui, que os ensinos de Jesus, eles precisam ser interiorizados. Se a gente ainda faz essas escolhas erradas, continuamos, né, a fazer
coisas erradas, não seguimos o evangelho, não trabalhamos a reforma íntima, a nossa moral, o que vai acontecer? Nós continuaremos nessa lei, causa e efeito, reencarnação, vão de novo, e não é isso para que nós viemos aqui. Nós viemos aqui para ser árvores que vão dar bons frutos, que vai frutificar, árvores que vão ser motivo de orgulho para o próprio Cristo. Tem uma passagem do Evangelho que fala assim, né? Que a gente se apresente a Jesus como um obreiro que fez o melhor que a gente pôde. E isso é muito bacana. Então, nós não precisamos, gente, ser essa árvore que será cortada e julgada ao fogo. Lá no Luz Imperecível, vem falando assim, em sua mão ele tem a pá. Porque esse nosso estudo, né, seguindo os conceitos desse livro, ele vem falando desse Jesus simples agricultor que traz ali o machado e uma pá e exemplificando para nós, uma forma bem simplória, o que Jesus faria com esse instrumento. Então, está falando que em sua mão, esse agricultor tem uma pá. Se até então, daqui para trás, ele tinha um machado que cortava, que poda, né? Que a gente às vezes até teme. Aqui nesse momento ele fala, em sua mão ele tem uma pá. João apresenta Jesus como um homem do campo a trabalhar a terra. Agora, imagine, gente, Jesus com a pá na mão. O que será que Jesus faria com uma pá na mão? Eu achei muito interessante que a gente vai fazer essa ligação desse terreno que Jesus vai trabalhar ao terreno do nosso coração, não é? Dos nossos sentimentos. E aí, a gente fala assim, o que a pessoa faz com uma pá? Com uma pá, pode juntar e jogar fora. Com uma pá, pode ser usada para trabalhar numa construção. Uma pá pode ser usada para juntar ou para limpar. A pá, ela pode ser usada para vários objetivos. Tem uma passagem na Palavra de Vida Eterna que até fala, me lembrei aqui agora, que muitas vezes um instrumento depende de qual mão que ele está. Porque às vezes uma enxada pode servir para cavar, né? Para fazer uma horta, para ser útil, e uma enxada pode ser usada como um instrumento para agredir no ser humano. Nós já vimos isso no Palavra Vida Eterna em algum lugar. Só que aqui, gente, é muito especial. Essa pá está na mão de Jesus. Esse machado está na mão de Jesus, não é na mão de qualquer um, não. E está trazendo lá esse Jesus trabalhador, obreiro do nosso Pai maior que está no céu, como aquele que vem para construir. Porque aquele machado, se em algum momento ele vai agir como justiça, a justiça divina, ela é limpa, ela é pura, ela é puro amor. Então, no terreno dos nossos sentimentos, que é aqui, ó, dentro do nosso coração, aí chega Jesus para trabalhar, né? O que está sendo recolhido do nosso coração? Ô, gente, eu estou fazendo essa pergunta para vocês, mas essa pergunta é para mim, tá? Porque quando eu fui escrever isso aqui, eu fiquei assim, meu Deus, o que tem dentro do meu coração? Tem umas coisinhas que a gente não gosta muito nem de pensar, mas a gente tem que pensar, porque aquilo que a gente não gostou de pensar é que tem que ser trabalhado. Ali Jesus vai pegar papai e jogar para fora. Isso é a finalidade do Evangelho. Limpar. E aí a gente pergunta, o que está sendo recolhido do nosso coração? Olha que bacana. Lixo. Gente, tem lixo de tudo quanto é jeito. Tem lixos dentro do nosso coração que a gente tem até vergonha de falar. Mas
tem uma outra coisa. Eu perguntei para mim mesmo quando eu estava estudando isso aqui. Jesus com a pá, ele chega na terra do nosso coração. Lixo. Então, eu vou lá em João, arrependei, trabalhe, renove, está chegando a nova era. Ele está vindo. Aí, pode ser também que Jesus vai achar no nosso coração um lindo material para edificar. Ô, gente, olha que legal. Sabe por quê? A gente não pode acabar com a gente, pensar que nós somos totalmente ruins. Que isso? Tem tanta coisa linda dentro dos nossos corações, não tem? Então, essa mesma pá que pode limpar o nosso coração, se tiver cheio de lixo, também pode pegar o material para a construção do reino de Deus. Ah, gente, achei isso lindo. Eu achei maravilhoso quando eu pensei nisso. Então, assim, claro que a gente tem essas duas partes dentro da gente para ser trabalhado. Tem muito lixo, sim, mas tem muita coisa boa. Então, o Senhor pode, em algum momento, como agricultor, chegar em algum momento ali na terra do nosso coração e tirar o material para edificar. E como é que nós vamos fazer isso? Onde nós fomos plantados, nós vamos dar flores. Você já viu isso em algum lugar, não foi? Onde a gente foi plantado, a gente pode estar sendo usado para edificar dentro do nosso lar, no trabalho, na rua, seja lá onde for. A hora que Jesus chegar e falar assim, e aí, meu filho, eu estou com a pazinha aqui, ó. O que tem aí? Vocês lembram daquela passagem do Evangelho? Quando Jesus lá foi fazer a multiplicação e falou, o que tens? Nossa, gente, Jesus está perguntando todo dia para a gente, o que tens? O que tem dentro do seu coração? O que tem aí? Jesus precisa disso aí. Ele precisa que a gente se dê as mãos para o trabalho. Ele precisa de que essa pá se encha de coisas maravilhosas para edificar o reino. Então, eu achei muito lindo quando eu fui fazer essa reflexão e eu espero, francamente, viu, gente, que eu consiga, que nessa pazinha que Jesus está trazendo, né, ele leve alguma coisa boa da gente, de cada um de nós. Então, vamos lá, né? Se o Senhor, olha que bacana. Se o Senhor, né, encontrou em nosso coração, isso aqui eu estou fazendo o fechamento do meu pensamento, tá, gente? Se o Senhor achou em nosso coração lixo, o Senhor tem o poder de limpar. Ele pega a pá e limpa com amor, não com julgamento. Não com julgamento. Agora, se ele achou material para construção e edificação do reino, ele usará a nossa construção desse reino e, ó, gente, ele vai estar muito feliz, né? E aí nós vamos caminhando, né? Eu gostei muito de falar desse pedaço aqui, viu? Eu achei muito assim a minha cara, muito legal. E aí nós vamos lá. E limpará a sua eira. Aí eu peguei e falei assim, deixa eu ver o que é eira. Fui lá no dicionário. Chega lá no dicionário, que eu queria entender assim, que eu tinha uma ideia do que seria eira, mas eu queria entender de fato, né? Então, eu olhei no dicionário, eira é local de terra batida, próprio para debulhar, secar, limpar cereais e legumes. Então, bacana, né? Se alguém não entendia bem o que era eira, agora a gente aprendeu aqui com o dicionário. Então, essa eira, né? Esse lugarzinho aí, já foi falado aqui, ó. É aqui, é o coração. E recolherá no celeiro o seu trigo. Então, isso aqui, gente, tá colocando uma coisa bem bacana. Ele recolheu, colocou no celeiro. De forma figurativa, nós falamos nisso. É quando aqui atrás eu falei, Jesus recolhe. É o fruto, é o alimento. É aquilo que nós conseguimos fazer dentro do nosso coração, dar frutos bons.
Quando falamos que a árvore é cortada, gente, voltei na árvore, né? Quando falamos que a árvore é cortada, temos medo? Então, vamos lá na pergunta 879 do Livro dos Espíritos. Só um minutinho. 879. Na 879, está assim: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Vocês lembram que quando eu comentei ali atrás, que quando deparamos, né, com o senhor agricultor e o machado, dá medo. Mas, se esse machado está na mão de Jesus, então ali só existe justiça e amor. Por isso eu trouxe a pergunta 879. Qual seria o caráter de qualquer ser humano, né, que em toda a sua pureza praticasse a justiça? A nossa justiça está longe de ser a justiça que Jesus nos ensinou, mas a gente está caminhando para lá. E aí vem falando que o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, praticaria o amor ao próximo e a caridade. Por que eu trouxe isso aqui? Para a gente entender o seguinte: vocês acham que Jesus, como agricultor, com machado na mão, seria injusto ou não agiria por amor, com amor? Então não temos que ter medo, gente. Nós só temos que ouvir a palavra. Arrepende, muda, renova. Não é necessário podar uma árvore, não é? Não é necessário cortar uma árvore e derrubar. Mas a justiça se faz. Se ela não der os frutos, ela será cortada. Viu? Então, vamos lá, né? Eu quero trazer, como eu já trouxe também, né, essas questões para o nosso cotidiano. A árvore que não dá bom fruto será cortada. Vamos pensar junto? Não estou falando agora daquele agricultor, nosso mestre maior, com a pá e com a enxada na mão. Eu estou agora falando de uma pessoa comum. A árvore que não dá bom fruto será cortada. Gente, por que nós cortamos uma árvore? Nós. Por quê? Nós cortamos, eu fiquei procurando as respostas. Nós cortamos para dar lugar a outra, nós cortamos para aproveitar o espaço, nós cortamos para fazer lenha, nós cortamos para aproveitar madeira, nós cortamos também porque ela talvez não deu bom fruto. Não deu bom fruto, vamos aproveitar. Mas aí, eu achei muito interessante, sabe? Que eu estava conversando com uma pessoa que nem estuda evangelho, gente. Não tem nada a ver de evangelho. Essa pessoa se chama Edson. E eu estava conversando sobre essa passagem do evangelho, e essa pessoa me falou assim: mas Elisete, você tá... Aí eu perguntei para essa pessoa assim: por que você cortaria uma árvore? Gente, eu não esperava aquela resposta. A gente vai vivendo e aprendendo. A pessoa me respondeu assim, eu falei assim: por que você cortaria uma árvore? Ele respondeu assim: ué, por vários motivos. Aí ele falou assim: por que você cortaria? Eu falei: porque ela não dá bom fruto. Ele falou assim: mas toda árvore é boa e ela dá alguma coisa. Aí eu peguei e falei assim: opa! Aí eu falei: aí vem recado, né? Toda árvore é boa. Gente, essa pessoa não estuda evangelho, mas me respondeu na ponta da língua. Aí essa pessoa, para completar a resposta, que eu fiquei assim, achando muito interessante, ainda falou assim: olha, aí ele foi me justificar, porque ele não cortaria a árvore que não deu bom fruto. Ele falou assim: ó, a árvore dá sombra, a árvore dá fotossíntese, a árvore dá um aconchego no lugar. Aí eu peguei e falei assim: meu Deus, ele falou até assim: a árvore embeleza a natureza. Eu falei: poxa, aprendi mais uma lição. E eu achei muito interessante que mais para frente, eu achei essa passagem dentro do Evangelho que a gente vai falar nela, né? Então, eu, dentro desse contexto aqui,
nós vamos ler só um versículo do Palavras de Vida Eterna, na lição 103. Só um minutinho. 103 já está aqui. Olha que interessante. A gente está falando aqui por que cortaríamos uma árvore, e eu trouxe uma observação de alguém me falando que toda árvore dá alguma coisa. Aí eu fui lá no Palavras de Vida Eterna, produzimos, na lição 103, tem uma passagem assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus, João, capítulo 15, versículo 4. Muito interessante, gente, que essa videira aqui, né, é o nosso mestre maior. E se nós estamos, né, caminhando, ligados aos ensinamentos de Jesus, com certeza, nós nunca vamos ser essa árvore que é cortada e jogada ao fogo. Mas eu achei muito interessante que nesse texto aqui, do Palavra de Vida Eterna, ele vem falando que tudo produz algo, né? E aí ele fala que as pedras vão produzir aspereza, que os espinhos vão produzir lacerações, vai falar que a lama produz a sujeira e assim por diante. Mas eu achei interessante que eu fiz a ligação disso com a árvore que, não sendo julgada no fogo, ela produz algo. Sempre vamos produzir algo como essa árvore. E aí a gente volta para dentro de nós. O que eu estou produzindo? Porque a pergunta desta noite que eu faço é essa: que tipo de árvore estou sendo eu? Que tipo de fruto estou dando? O que eu estou produzindo? Essa é a reflexão que me chama a atenção para essa noite. E aí, quando eu faço essa pergunta, aí eu posso responder assim: eu sou uma árvore que estou dando bons frutos? Em alguns pontos, sim. Em outros pontos, a gente ainda deixa a desejar. Mas estamos caminhando. Agora, o interessante é isso. Por que uma árvore não dá bons frutos? Se levarmos para a questão do Evangelho, nós vamos pensar o seguinte: a árvore que não dá bom fruto é aquela que não está fazendo, de alguma forma, a vontade do Pai. Então, tem que cortar e jogar fora. Radical, né? Só que trazendo para a nossa vida, gente, as pessoas, olhando as pessoas da nossa família, como árvores, árvorezinhas que Jesus colocou ali para a gente cuidar. Aí a gente fala assim: mas esse menino não está dando carreira certa. Mas essa mulher não está valendo nada. Fulano isso, fulano aquilo outro. E a gente vai apontando. É uma árvorezinha de Jesus. Por que ela não está dando bom fruto? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E de repente está errada em nós. Porque de repente nós temos uma plantinha, não vou nem falar de uma árvore, não. De repente tem uma plantinha lá dentro de casa para cuidar, uma criança, e aquela criança está desviando o caminho, aquele adolescente está indo para o lado errado, e nós estamos ali só observando. Não fazemos o nosso papel de cuidar, de evangelizar. Precisamos evangelizar. Eu ouvi uma historinha hoje, que chama A Árvore que Não Dava Frutos. É essa mesma história. Se você jogar aí no Google aí, que foi assim que eu fiz, tá, gente? Eu achei interessante que me deu isso na cabeça e eu fiz isso. E aí eu vi a historinha de criança. Mas ela é assim: tinha um jardineiro que ele tinha um lindo pomar. Um pomar de macieiras maravilhoso. E o pomar dava muitos frutos, muito lindo. E ele era um grande cuidador daquele pomar. Esse jardineiro tinha um irmão. E ele falou assim: sabe de uma coisa? Eu vou ajudar meu irmão dando ele um presente. Vou dar ele uma árvore dessa. Ele chamou os empregados
tirou uma grande muda, muito grande, já em ponto de dar frutos, e deu de presente para o irmão. Mas quando a muda chegou na fazenda, o irmão dele pegou a muda bonita e falou assim, o pomar do meu irmão é muito bonito, dá muitos frutos, mas então eu não vou plantar essa árvore nesse alto aqui, porque vai ventar muito, vai jogar meus frutos no chão. Mas também não vou plantar essa árvore na beira da estrada, porque as pessoas vão passar aqui, vão jogar pedra e vão apanhar o fruto e vão levar. Mas também não vou plantar na frente da minha casa, porque vai ser um tal de vizinho pedindo todo dia se pode levar um bocado de fruto. E ele, no egoísmo dele, levou a muda de árvore e plantou lá no fundo do quintal, num cantinho perto do celeiro, escondido de todo mundo. E ele falou assim, dos frutos dessa árvore comerei eu e meus filhos. Só, gente, que segundo a historinha que eu ouvi hoje, não deu nem uma maçãzinha. E ele passou um ano, nada de fruto, passou 2 anos, nada de fruto. Ele foi lá no irmão dele e falou assim, olha, você me deu um presente, mas você não agiu de boa fé. Aquela macieira que você me deu, mas não dá uma maçã. Aí o irmão foi lá ver o que aconteceu. E falou assim, mas é claro, você plantou ela lá no fundo, onde não pega sol, onde ela está separada de todas as árvores, não tem nem como ela interagir. E aí o irmão dele falou assim, mas ela não deu frutos por causa do seu egoísmo. Aí eu achei essa história muito bonitinha e pensei o seguinte, essa árvore, né, que dava frutos, com fartura naquele quintal, trazendo para a nossa vida, nós precisamos de não ser como o irmão egoísta. Se a árvore do nosso coração está frutificando, porque Jesus é o jardineiro, então, gente, vamos dividir os frutos, vamos doar os frutos para quem tem fome, vamos dividir o alimento, que é a palavra de Deus, porque o jardineiro do nosso coração, que está sempre ali com a pá e que está ali sempre com o machado na mão, é Jesus. E se ele cultiva a terra do nosso coração, e essa terra dá bons frutos, a gente tem que ser como aquele irmão que dividiu com amor. Vamos trabalhar a terra do nosso coração e ela dando os frutos, dividir. Vamos fazer felizes os famintos da palavra de Deus. Vamos fazer felizes os famintos de caridade, de amor, porque isso é que Jesus planta como jardineiro do nosso coração todos os dias. Muitas vezes, quando nós vamos aqui relembrar, né, a árvore que não dá fruto, nós temos responsabilidade, da mesma forma que esse homem que escondeu a árvore teve. Ele pegou aquela árvore e escondeu no fundo. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que dar... Oi? Só para poder justificar aqui ao pessoal, porque nós temos o costume de 10 minutos antes do final, a gente abrir para perguntas, caso elas tenham havido, né? Então, sim. Só justificando, não houveram perguntas no chat. Nós temos ainda 10 minutos pela frente, que você poderá continuar usando. Se alguém ainda quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. Por favor, pode fazer aqui pelo chat. Então, te retorno a palavra. Tá bom, obrigada. Nada. Então, gente, eu estava falando aqui, né, que o jardineiro do nosso coração é Jesus. E que nós temos que ser caridosos e dispersar esses frutos a todos aqueles que necessitam. E muitas vezes, aquela arvorezinha que não deu fruto, assim como a daquele homem egoísta não deu, a responsabilidade é nossa. Muitas vezes as plantinhas, as arvorezinhas que estão para a gente cuidar dentro da nossa casa, não dão por causa de excessos. Mas de que eu estou falando? Tinha uma certa orquídea num quintal de uma casa.
E a pessoa que cuidava dessa orquídea queria muito que ela desse muitas flores e colocou muito adubo. E aí a orquídea morreu por excesso de adubo. Eu não sei se vocês sabem, mas excesso de adubo mata as plantas. Assim também, gente, quando nós cometemos excessos na nossa vida, em relação àqueles que nós temos que cuidar, muitas vezes nós matamos aquela planta. Muitas vezes nós temos o excesso de cuidado com os filhos, protegemos demais e não evangelizamos o que tinha que evangelizar, e muitas vezes nós nos perdemos nesse caminho. Aqui fala-nos o seguinte, uma frase bem conhecida de todos nós. Conhece-se a árvore pelo fruto. Eu achei muito bacana isso, porque até então Jesus é o agricultor. Agora, nós, como seguidores de Jesus, se somos seguidores realmente e queremos entender os ensinamentos de Jesus, esses frutos que nós vamos dar é o fruto da caridade, do amor, da paciência. Tem frutas que ainda estão pequenininhas, né? Tem frutas que vão crescer e vão dar aquela penca enorme. Mas o importante é a gente estar ali cultivando o que Jesus está ensinando todo dia. Mas, às vezes, gente, nós tropeçamos. Nós, muitas vezes, falamos assim, eu falei mesmo, bati mesmo, eu xinguei mesmo, eu não levo desaforo para casa. A gente, muitas vezes, se orgulha, né, daquilo que nós estamos fazendo. Não, eu sou braba mesmo. Aí a gente vai entender que é dito para nós, conhece-se a árvore pelo fruto. Se nós, como cristãos, nos orgulhamos de falar assim, dessa forma, falo nós todos, gente, eu me incluo, tá? Se nós ainda agimos assim, nós não estamos trabalhando o arrepender. Porque aquele arrepender que João veio trazendo lá atrás, ele é para agora. Vamos mudar de atitude. Porque se nós ainda nos orgulhamos de sermos, né, radicais, de falar, eu não sou bobo mesmo, então, isso é ser cristão? Então, conhece-se a árvore pelo fruto. Que fruto nós estamos dando? As nossas ações nos revelam. Muitas vezes, e eu gosto muito, gente, de comentar isso, porque eu acho esse assunto muito, deixa eu ver, pertinente? Não, eu acho esse assunto muito sério. Redes sociais. Como é que um verdadeiro cristão teria que agir em relação às redes sociais? Conhece-se a árvore pelo fruto. Gente, isso não é uma crítica. Nós estamos aqui refletindo. Quem sou eu para criticar alguém? Mas vocês já prestaram atenção? Você quer conhecer uma pessoa? Entra lá no Zap, nas mensagens, no Face, Instagram. Por aquilo que está ali, você conhece um pouco dela. Se nós, como cristãos, estamos colocando nas redes sociais qualquer coisa que denigre, que diminui, que humilha qualquer pessoa, qualquer ser humano, e que vai contra os ensinamentos de Jesus, que cristãos somos nós? Entenderam? Então, conhece-se a árvore pelo fruto. Então, o dia que a gente vai colocar uma porcaria lá, assim, aquelas coisas lá de baixo escalão mesmo. Quer ver um exemplo, gente? Vou dar um exemplo para vocês me entenderem bem onde eu quero chegar. Mandaram, certa vez, para um WhatsApp de certa pessoa, 2 filhas brigando na porta de casa. E elas brigaram, rolaram, tiraram as roupas, ficaram ali nuas, e todo mundo filmando e julgaram na rede social. Gente, façais ao próximo o que gostaria que fizesse a vocês. Conhece-se a árvore pelo fruto. Será que nós temos direito de fazer isso com uma mãe? Julgar uma imagem dessa numa rede social? Você já pensou quando a gente recebe lá, né? Você está em casa lá, a mãe ou o pai, ama aquela filha ou aquele filho, chega lá, a filha nua, brigando, e todo mundo rindo, debochando. Gente, é só um exemplo que eu dei.
As redes sociais podem edificar, elas podem servir para edificar o reino de Deus, para ajudar uma pessoa, para fazermos caridade através dela e assim por diante. Então, quando, eu quis fazer essa reflexão, é pensando o seguinte: conhece-se a árvore pelo fruto. Isso está no capítulo 18, no item 16. E está no meu livro, que é o pequenininho, na página 317. Pode ler lá, quem quiser ler. Então, eu gostaria de continuar a nossa conversação. Será necessário podar os nossos galhos? Será que a gente vai ter tantas atitudes, que não são cristãs, a ponto de precisarmos ser podados? Mas olha aqui, gente, a reflexão. Podar os nossos galhos através da dor, da aflição, das perdas. Gente, Jesus é amor. Ele não colocou cada um de nós aqui no mundo para sofrer, não. Vocês já imaginaram a alegria de Jesus quando nós estamos alegres, trabalhando na seara, quando nós estamos cantando, somos amigos e tal. Jesus deve sorrir. Eu até falo que quando um grupo de jovens canta para Jesus, Jesus sorri. E Jesus sorri quando a gente está no caminho dele. Então, essa poda, através da dor, da aflição, ela não precisa existir. É só a gente colocar esse amor no coração. Olha aqui, uma reflexão. Será necessário ceifar essa oportunidade reencarnatória para, no umbral, queimarmos no fogo da nossa própria consciência? Gente, é uma pergunta complexa, mas eu vou repetir, é uma reflexão profunda. Será necessário ceifar esta oportunidade? Porque o que é cortar uma árvore e jogar ao fogo? A gente pode fazer essa ilustração levando para vários ângulos de reflexão. E um dos ângulos que eu trouxe agora foi o seguinte: não é necessário que seja podada a árvore da nossa vida para que a gente volte depois, tente depois, para que a gente, não trabalhando aquilo que foi falado lá atrás, o perdão, a mudança, a gente tem que ir para um umbral, ficar queimando na consciência. Para que isso? Não é necessário. Aí a gente pode falar assim, tá bom, dei conta. Eu dei conta. Não, tá bom, não dei conta. Aliás, não dei conta. Pode cortar a árvore, depois eu volto. Gente, isso é muito sério. Eu estou ouvindo muitos espíritas falar assim, o que eu não der conta nessa vida, eu faço na outra. Aí fala assim, pode cortar a árvore? Gente, na pergunta aqui, 224 do Livro do Espírito, dos Espíritos, para quem pensa isso, eu vou dar a resposta do Livro dos Espíritos. Olha aqui, muitas vezes nós falamos isso, não dei conta na outra vida, eu faço. Não dei conta desse menino e entreguei para Deus. Deus toma conta desse menino. Eu não dei conta desse casamento, na outra vida eu faço. Aí eu pergunto assim, teremos nova oportunidade? E essa pergunta que eu fiz, a resposta está no Livro dos Espíritos, na 224. Que é a alma no intervalo das reencarnações. Espírito errante, todo mundo sabe, Que aspira um novo destino, que espera. Tá, ok. Mas aí vem, quanto podem durar esses intervalos? A pergunta é essa, gente. Se eu falei aqui assim, não dei conta, pode cortar essa árvore, depois eu faço. Aqui veio a resposta para essa argumentação errônea nossa. Aí está escrito assim, desde algumas horas ou até milhares de séculos. Propriamente falando, não há limite estabelecido para estarmos na erraticidade. Gente, olha aqui, desde algumas horas ou milhares de séculos. Então, vamos cuidar que não precisemos ser podados e nem que vamos
podar a nossa vida, suicidar, cortar. Vamos fazer agora o plantio, porque Jesus é semeador. E eu tenho certeza que essa terra que está dentro do nosso coração, com Jesus trazendo o machado na mão, ou a pá, que ele vai estar muito feliz. Porque eu tenho certeza que se nós continuamos estudando o Evangelho e buscando, nós vamos sim chegar lá e falar com Jesus: eis-me aqui, fiz o melhor que eu pude, né? Então, gente, seria mais coisas, mas graças a Deus foi o que eu pude refletir aqui, até aqui do meu jeito, né? E espero que eu tenha alcançado aí com minhas histórias, com meu jeito de falar, e eu tenha conseguido levar esse entendimento que eu tive aqui a todos, tá bom? Então é isso, eu agradeço a oportunidade, né? E fecho só com essa palavra, palavras de vida eterna, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos, capítulo 14, versículo 2. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, Elisete. Agradecemos muito por essas palavras inspiradoras que você nos trouxe, né, por seu estudo que a gente viu, né, que foi bem amplo, né, e esse bate-papo descontraído foi muito bom. Te agradecemos. Vamos, então, fazer o encerramento. Como sempre, a gente faz uma música, né, bem rapidinha, e em seguida a gente faz a prece. Já de antemão, agradecendo a todos, né, que nos prestigiaram aqui nessa noite, lembrando que segunda-feira estaremos de volta. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui essa noite reunidos em vosso nome e para estarmos recebendo as vossas mensagens, que nós possamos abrir nossos corações e nossas mentes para interiorizar essas mensagens, que assim possamos ser o próprio exemplo delas perante aqueles que nos estão mais próximos, colaborando para a melhoria do nosso planeta, uma era da regeneração. Assim seja. Boa noite a todos. Estaremos aqui novamente na segunda-feira, nesse mesmo horário de 20 às 21. Até lá.